Olá pessoal, meu nome é Nathalie, tô começando mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo mais descontraído. Eu vou tentar não cortar tanto o vídeo assim, só se aparecer alguma coisa e cortar mesmo. Ou não tiver funcionando o áudio, alguma coisa assim. E eu vou fazer minha skincare da noite enquanto eu converso com vocês sobre algumas situações. E pra ser um vídeo mais descontraído mesmo, sabe? Pra não ser, tipo, um vídeo só de falando de estudo. Não só, tipo, só o estudo em si, sabe? Eu vou falar da faculdade, eu vou falar como que tá sendo a minha experiência, como que eu tô lidando com isso. E é isso, vai ser mais uma conversa e vou falar alguns desafios que eu tive e experiências de vida que, se você for, ou se você já é, ou for querer estudar agronomia, você já meio que vai saber como que é isso. Eu vou colocar um título aleatório aí. Aleatório não, que eu pensar que tem a ver o vídeo. E é isso, gente, vamos lá. Bom, o que eu tô achando, o que eu achei do primeiro semestre, primeiramente, né? Eu tô no segundo semestre já, quase no finalzinho, né? Se Deus quiser, amém, não vamos ficar de dependência. Vamos focar que eu não vou ficar de dependência esse semestre, porque eu não posso ficar de dependência. O que eu achei? Considerações finais do primeiro semestre. Me debulhei de estudar em CDI, que é cálculo diferencial integral. Eu acho que tem outros tipos de cálculo em outras agronomias, digamos assim, das outras faculdades e universidades, né? Mas, pra mim foi assim... Foi e está sendo, né, porque é uma matéria anual, uma matéria bem difícil. Essa é a palavra, ela é uma matéria difícil mesmo. Tipo, mesmo você estudando, você... Não sei, você tem que entender muito bem o raciocínio. E não tô querendo, assim, ser mais... Como é que eu posso dizer? Não tô querendo ser... muito pessimista, sabe? Não é pessimista, eu acho que é a palavra, mas enfim. Mas eu sou de escola pública, então eu acho que isso me impediu de saber muitas coisas. Só que eu tô tentando correr atrás do prejuízo, que eu não sabia que eu tinha. Mas acho que tá dando boa. Não fiquei com nota baixa em CDI. Fiquei com 2 notas baixas só, que a média é 7, né? Eu fiquei com 2 notas baixas só. Eu... parei agora o vídeo, né, pra mim pentear um pouco meu cabelo. Eu tô com uma cara muito de acabada, né, mas é porque eu tô com muito sono, eu dormi muito mal essa semana em si. E assim, a minha rotina, tipo, no mesmo raciocínio do primeiro semestre. A minha rotina do primeiro semestre era de segunda a quarta, e eu já ficava muito cansada. Só que eu tirava a quinta de manhã pra descanso, e na sexta, e a quinta de tarde e a sexta inteira era só pra estudo. Então, pra mim, isso era muito bom, porque eu conseguia conciliar as coisas, sabe? E, enfim. Agora, aumentou mais 2 matérias no meu ano, né, no caso, que é Estatística e Bioquímica. E agora, não sei se foi em todas as universidades, mas na minha tem, que é o pré-requisito, né? Que você tem que ter tipo, você tem que passar numa matéria pra você poder fazer outra no ano que vem, digamos assim. E eu tenho que passar em Bioquímica pra fazer, acho que 3, se eu não me engano, 3 matérias ano que vem. Enfim, eu acho que em Bioquímica eu consigo passar. Eu tô estudando bastante. Inclusive, hoje eu vou fazer um esquema pra mim estudar pra prova da semana que vem, que também é de Bioquímica, e eu já tive uma prova essa semana de Bioquímica. Eu tô gravando pouco, assim, da minha semana pra vocês, porque tá sendo muito complicado. Tá, assim, tá me esgotando literalmente todas as semanas. Eu não tô conseguindo gravar e... muito menos editar, porque editar, assim, demora de 1 a 2 horas, pelo menos, pra editar do jeito que eu edito, e eu gosto de ver um pouco mais o vídeo, sabe? De assistir algumas partes específicas pra ver se eu falei coisa certa mesmo, sabe? Ou coisa assim. Enfim,
O meu primeiro semestre eu achei, assim, tranquilo na medida do possível, só que eu tive que estudar muito, muito, muito. Então, se você é de escola pública e tá querendo fazer agronomia, invista em estudar matemática. Matemática, assim, não sei se todas as faculdades são iguais, né? E universidades também, mas tenta estudar mais logaritmo, funções, ajuda bastante. Coisa assim, básico mesmo, sabe? Bhaskara também vai te ajudar bastante. Agora eu não me lembro muito o que mais, mas pontos assim que são matemática básica e que lá no ensino médio da escola pública eles passam muito por cima. Pelo menos os meus professores, não vou julgar eles, porque eles passavam o que o Estado pedia pra eles passar pra gente, né? Mas passava, assim, um conteúdo que não é de faculdade. Não é, assim, um estudo aprofundado que você vai usar, digamos, sabe? Você tem que saber mais pra você saber aplicar na universidade. Enfim, preste bastante atenção também na parte de morfologia É que na escola não é morfologia, né? Tipo, em biologia, literalmente. Eu acredito que eu me dei bem nesse primeiro semestre em morfologia por causa disso. Eu ainda fiquei com uma nota meio abaixo, assim, mas eu acho que pela matéria que tinha, eu me dei bem. Enfim, o que eu estou achando desse segundo semestre, né? Aumentou muito a minha rotina, eu tô ficando bem cansada, bem esgotada, como eu já falei, porque eu tô tendo aula de segunda a sexta, e tem dias assim que os meus horários são muito apertados, tipo terça, quarta e quinta. Quinta até que não, mas terça e quarta eu tenho tipo 1 hora, e olha lá, de descanso, entre aspas, que nessa hora de descanso eu tiro pra estudar, geralmente, né? Que é das 10 às 11, e nos 2 dias. E na quinta de manhã, daí eu tenho a manhã inteira livre, entre aspas também, pra ficar estudando, e eu tenho que ir pra faculdade do mesmo jeito, porque não tem ônibus aqui na minha cidade, é uma questão mais burocrática, né? Mas eu tenho que ir pra faculdade do mesmo jeito, e daí acabo ficando, né, terça, quarta e quinta, muito tempo na faculdade. Então isso, eu acho que ficar muito tempo em um local só tira muito a minha energia. Eu, Nathalie. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho que estar mudando, sabe? Tipo, sei lá, saindo da minha zona de conforto toda hora. Outro ponto que eu queria destacar é a parte de estudo. Porque você nunca vai ter uma forma apenas de estudar. Porque é igual eu falei, cada matéria é uma matéria diferente. E uma coisa, hoje eu tava conversando com o meu professor de bioquímica, que eu tive prova ontem, né, que era quinta-feira. Tô gravando o vídeo na sexta, tá, gente? A gente, depois da aula, eu e minhas 2 amigas, fomos conversar com ele, tirar dúvida, né, da aula. E ele falou que na época que ele fazia a universidade, ele tirava muita dúvida. Ele não tinha tanta dúvida porque ele escrevia tudo que o professor falava. Tipo, se o professor respirava, ele escrevia. E isso me despertou, assim, uma outra visão, digamos assim, porque eu fazia muito isso no meu ensino médio, principalmente com biologia, química, que eu tinha muita dificuldade. Eu anotava pontos, assim, que a professora ou o professor falavam assim, falavam mais, tipo, curiosidades da matéria, digamos assim, sabe? Você anota e depois, pra você entender o raciocínio da matéria, fica muito mais fácil, sabe? Fica muito melhor. Isso o professor falou pra mim e meio que virou uma chave na minha cabeça, assim. Porque vai te ajudar de 2 formas. Você vai prestar mais atenção na aula e você vai conseguir ter mais raciocínio rápido, assim, digamos, né?
Porque você vai estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você vai estar escrevendo e prestando atenção e ouvindo, né? Então você vai estar usando assim muito o teu cérebro e a tua mente. E nessa questão de estudar mesmo, de leitura que eu falei, que eu gosto muito de ler para estudar, eu estudo mais para matérias como solos, que é mais didática, assim, para você ler artigo, ler livro. É mais interessante de você estudar assim. E para matérias como CDI, cartografia, eu estudo mais por exercício. Então, o que eu faço? Eu pego o meu tablet, eu vou tentar gravar um dia desse eu fazendo isso para vocês entenderem, tá, gente? Vou ver se eu consigo gravar ou na terça ou na quarta, porque essa semana eu tenho 2 provas e 1 trabalho. Então vai ser bem corrido, eu não sei se eu vou conseguir gravar. Mas enfim, eu anoto a pergunta da lista de exercícios que o professor passou no meu tablet e daí eu vou refazendo quantas vezes eu achar necessário. Os exercícios de bioquímica que eu precisava estudar para a prova, eu fiz eles acho que umas 4 ou 5 vezes. Eu fiz ele no papel, fiz toda a lista de exercícios que o professor passou no papel, vi quais eu tinha mais dificuldade, fiz no tablet 2 vezes e fiz a terceira ela inteira, entendeu? Assim você vai entendendo mais o raciocínio da conta e você vai criando mais agilidade para você fazer na prova. Porque às vezes você não tem tanto tempo de prova. Às vezes você tem, tipo, só 2 horas. Olhando de fora, 2 horas é muito tempo. Só que você fazendo um cálculo de CDI, por exemplo, que são cálculos grandes, né? Extensos, digamos assim, é pouco tempo, sim. Mas então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui, nesse skincare matutino, digamos assim. Matutino não, né? Noturno, perdão. E é isso que eu faço geralmente na sexta-feira. Hoje eu não descansei, não fiz nada. Eu só cheguei da faculdade e tive que ajudar meu pai na loja dele. E daí eu já vim pra casa, já cuidei da minha irmã, comi e agora que eu vou parar pra estudar. Então agora acho que deve ser quase 7 da noite e eu vou estudar agora, vou começar a estudar agora. Vou tentar dormir um pouco mais cedo, até as 9h30, eu indo dormir tá ótimo, 10 horas. E o pouco que você estude durante o dia já é muito, gente, já é muito, 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 porque acho que assim, você pensar no copo meio cheio é melhor do que ele vazio, entendeu? Então, é igual aquela história de você tomar 2 litros de água por dia, sabe? Você tomando 500 ml de água, pode não parecer muito, mas é melhor do que nada, sabe? O teu corpo vai agradecer por não ser nada, entendeu? Então, às vezes o pouco é muito pra quem não tem nada, entendeu? Menos é mais. E se você tá cansado, descansa 10, 15 minutos. Não descansa no celular, gente. Pior coisa que vocês fazem. Eu já fiz muito disso, já. Eu vou descansar, vou ficar rolando o TikTok. Você vai ficar cansado mais ainda, vai te dar mais sono depois que você para de mexer no celular. E quando você deita pra dormir, te dá muita insônia, porque daí você fica pensando no que você estava assistindo no TikTok pelo celular, sabe? É muito ruim. Outra coisa que ajuda bastante também dentro da faculdade é a leitura, tá, gente? E hoje nós estávamos conversando com o professor também sobre isso, porque pra mim a leitura foi um refúgio muito grande pra minha dicção, porque, só de falar disso já... Porque eu sou uma pessoa muito nervosa e quando eu fico muito nervosa, eu falo muito rápido e gaguejo em algumas partes também. E eu meio que perco a minha linha de raciocínio, sabe? Então isso é um defeito meu, entre aspas. E com a leitura eu consigo meio que acalmar meu cérebro, sabe? E eu falar mais devagar, mais
declarado, digamos assim. Outra coisa é ler artigos em voz alta, porque você vai estar estimulando duas áreas do seu cérebro, digamos assim. A área de você ouvir e a área de você falar. Então, você vai estar meio que explicando para você mesmo um artigo, digamos assim, sabe? Independente da área que você estuda, isso é muito bom também. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão de vídeo ou de alguma coisa que você queira ver, assim, da minha rotina, sendo estudante de agronomia e nessa rotina, assim, mais louca mesmo, deixem aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de responder vocês. Eu vejo às vezes que vocês me mandam algumas perguntas, algumas sugestões, alguns elogios, algumas críticas. E eu fico muito feliz, porque vocês interagem comigo e não... Porque quando vocês não interagem em algum vídeo, parece que vocês são só números assistindo e não pessoas. E quando vocês vêm com essas dúvidas e com essas críticas, enfim, parece que a gente é uma comunidade, sabe? Parece que eu conheço literalmente vocês de perto. Enfim, espero que vocês tenham gostado, já falei isso 3 vezes, mas um beijo e até o próximo vídeo.